Nephite é uma deusa mágica e uma membra da verdadeira Gremlin, que é um grupo que reúne deuses mágicos de diferentes religiões. E não confundam com a Cabala Gremlin da Otnos. A Cabala da Otnos é apenas uma cópia. E por ser uma deusa mágica, a Nephite é uma das personagens mais fortes da obra, conseguindo destruir o mundo somente com sua presença. Mas daqui a pouco eu explico isso. Ela é uma mulher adulta com pele morena e um corpo volumoso, que veste nada mais do que faixas, que representam as faixas que as múmias são enterradas, já que ela é uma deusa egípcia. Ela tem longos cabelos brancos e desenhos de lágrimas abaixo de seus olhos, que fazem referências a vários de seus poderes que envolvem suas lágrimas. E uma coisa curiosa sobre a aparência dela são seus olhos, que são cada um de uma cor. Em Toaru, todos os deuses mágicos e candidatos a deuses mágicos têm olhos verdes, o que também é verdade para Nephite, só que ela mudou seus olhos para cada um de uma cor por mero capricho. Mas isso não é um detalhe à toa, já que a heterocromia, que é o nome científico disso de ter um olho de cada cor, era algo venerado dentro da mitologia egípcia, sendo associado ao deus Horus, que teria cada olho representando o sol e a lua. Passado. Nós não sabemos muito do passado dela, tudo o que sabemos é que ela é baseada na história da deusa Chorona, no funeral de Osíris. Na mitologia egípcia, Nephite é conhecida como a deusa dos funerais, mas uma coisa curiosa é que a Nephite não é só a deusa dos funerais, como também ela é a deusa mãe, junto com sua irmã Isis, além de ser a deusa da natureza, da proteção e da magia. E uma deusa da magia ser uma deusa mágica em Toaru é um detalhe bem interessante. Mas agora falando de Toaru, nós não sabemos se ela é a própria Nephite da lenda, já que existem teorias de que essa tal mulher da lenda nem sequer existe. O que sabemos é que há 4.000 anos atrás, no Antigo Egito, uma mulher chorona que era paga para comparecer a funerais foi no funeral do faraó Osíris. Funeral este que teve os milhares de servos que construíram a pirâmide enterrados junto com ela, para que eles servissem de sacrifício para que o faraó tenha uma boa vida pós-morte. Mas esses milhares de servos não morreram instantaneamente. Eles ficaram dias e até semanas vivos, enterrados na areia. E desejando que esse sofrimento acabasse, eles suplicaram por uma salvação. E com esses seus desejos, junto com seus conhecimentos, e um pouco de pápiro que serviria para a ressurreição do próprio faraó, eles inconscientemente criaram a Nephite, que apareceu do nada dentro da própria pirâmide, cercada pelos cadáveres que ela não sabia se era ela ou se eram apenas uma casca para seu verdadeiro ser. E se ela não sabe, nós obviamente também não. E como a Nephite foi criada como fruto de um sacrifício religioso, depois de ser criada, ela dedicou sua vida para impedir outros sacrifícios, sendo vista realmente como uma divindade benevolente da justiça. Como visto quando, uma vez, um cara estava chorando por ver os líderes da sua tribo sacrificarem uma garota para agradar seu deus. E quando ele suplicou por uma intervenção divina, a Nephite apareceu e atendeu seu pedido, assim matando os líderes da sua tribo e salvando a garota. E mais recentemente, no século XX, a Nephite também esteve presente na ida do Aleister Crowley ao Egito, na época da Cabala Aurora Dourada, quando ele estava atrás de respostas mágicas na mitologia egípcia. Nessa época, muitos magos europeus iam para o Egito atrás de seus artefatos e conhecimentos, mas eles não conseguiam muita coisa, o que foi diferente do caso do Aleister Crowley, onde ele conseguiu investigar a mitologia egípcia e, entre muitas coisas, conseguiu desenvolver seu conceito de Aeon, que é a ideia de que as eras do mundo são divididas por grandes pensamentos filosóficos que guiam a humanidade, seguindo a filosofia do telema. E assim o Aleister incorporou essas eras aos deuses egípcios, assentendo o Aeon de Horus, Aeon de Osíris, o que fez a Nephite rir muito quando viu o Aleister fazendo isso, já que para ela, que estudou toda a mitologia egípcia, deve ser angustiante ver alguém distorcendo ela. Que mentirada. Mas fora os Aeons, o Aleister incorporou mais da mitologia egípcia e da própria Nephite nas suas magias, tanto que no sistema de divisão da Cabala Aurora Dourada, onde eles designavam as funções aos membros baseado em suas especialidades, o nível mais alto dado
aos líderes da Cabala era o Imperator, que representava justamente a Nephite, o que gerou uma situação engraçada no NT-21, quando no meio do caos em Londres, com um monte de mago antigo revivendo, a Nephite encontrou a Dion Fortune, que era uma das membros da Cabala, Aurora Dourada. A Dion foi toda confiante em lutar com a Nephite, mas a Nephite simplesmente anulou a magia dela. Sério que você quer usar minha magia contra mim mesma? Assim como a lenda da mulher chorona, a Nephite tem uma personalidade bem sensível, chorando por qualquer filme de drama horrível em apenas 1 minuto. Mas outro lado dela é que ela tem a mania de julgar as pessoas, como visto quando ela menosprezou a Otnos, mesmo a Otnos também sendo uma deusa mágica. Além de que a Nephite gosta de usar seu status como uma deusa mágica para amedrontar seus inimigos e ver o desespero na cara deles. Mas ela não faz isso porque é má ou algo assim. Na verdade, ela faz isso porque, como ela é baseada na lenda de uma mulher chorona, ela consegue facilmente manipular seus sentimentos de uma forma totalmente artificial, o que ajuda ela a usar seus poderes, mas tira muito de sua autenticidade. Então ela gosta de causar esses sentimentos nas pessoas, como medo ou raiva, para ver suas reações humanas. E a própria Nephite confessa que tem ciúmes das paixões do coração humano e dos esforços dos humanos para alcançar seus objetivos. E esse é um dos motivos para eu gostar tanto dela. Diferente dos outros deuses mágicos, que rejeitaram completamente sua humanidade para ganhar poder, a Nephite ainda é muito apegada a seu lado humano, mesmo que ela em si não tenha muita humanidade restante. E falando neles, deus mágico. Como eu disse mais cedo, a Nephite é uma deusa mágica. Os deuses mágicos são o pico de poder em Toaru. Eles são seres que dominaram completamente a magia, conseguindo dobrar todas as coisas do mundo através de suas magias. E eles ficaram tão super poderosos que apenas suas presenças no mundo real poderia causar um grande desequilíbrio no mundo, o que até poderia destruir o próprio, já que em Toaru os poderes sobrenaturais distorcem a realidade para serem usados. E como os deuses mágicos sozinhos detêm 99% de todo o poder mágico na obra, não é exagero dizer que eles conseguiriam destruir o mundo somente com suas presenças. E para evitar isso, os deuses mágicos se refugiaram no mundo oculto, uma fase separada onde eles não conseguem interferir no mundo real, mas que de lá eles conseguem assistir o mundo real, o que não é lá a coisa mais interessante do mundo, mas ok, né? Ser um deus mágico é o sonho final de vários magos poderosos, mas poucos realmente conseguiram. Por isso, ter requisitos muito rigorosos. Para se tornar uma deusa mágica, a Nephite teve que dominar completamente a magia, seguindo o caminho da mitologia egípcia, já que, segundo a Otnos, você pode se tornar um deus mágico seguindo qualquer religião, desde que domine completamente ela. Mas fora dominar completamente a magia, para se tornar um deus mágico em definitivo, você tem que fazer um ritual de um alto sacrifício. Então a Otnos se enforcou para renascer como uma deusa, o High Priest se mumificou para virar um deus, mas o caso da Nephite é diferente, porque não foi ela que se auto-sacrificou, e sim, ela é fruto do sacrifício dos trabalhadores da pirâmide. O Nerf. Como eu disse mais cedo, por ser uma deusa mágica, a Nephite é poderosa o suficiente para arriscar destruir o mundo somente com sua presença. Mas quando Aleister expulsou ela e outros deuses mágicos do mundo oculto, ela foi obrigada a usar um feitiço que tira muito dos seus poderes, para assim poder ficar no mundo real. Esse feitiço é um nerf pesadíssimo nela, deixando ela infinitamente nerfada. Ah, mas como assim, infinitamente? Bom, basicamente esse feitiço divide a existência dela em infinitas camadas, que são pequenas demais para o mundo real perceber. E o High Priest compara isso a uma cebola, que se você tirar uma camada, tem outra embaixo dela, e assim por diante. E que segundo a Niang Niang, os deuses mágicos têm poder infinito. Então seria preciso uma batalha quase eterna para eles descascarem todas as camadas da cebola, e assim gastarem todo o seu poder. E se os deuses mágicos, que são seres milenares, estão dizendo que vai demorar, é porque vai demorar mesmo.
E um outro jeito de visualizar isso melhor seria imaginar os deuses mágicos como um personagem de videogame que tem 2 barras de vida. Eles teriam a primeira barra de vida pequena, que seria o mínimo de poder que eles poderiam usar no mundo real, e depois disso tem a segunda barra de vida grande, que representa todo o seu poder total. E à medida que eles vão usando essa primeira barra pequena, eles na verdade vão tirando da barra grande, até que essa barra grande chegue na mesma quantidade da barra pequena e eles tenham que gastar toda a barra pequena. É como se a barra grande repusesse a barra pequena. Olhando assim, isso não parece tão grande coisa, mas segundo High Priest, graças a essa segunda barra de vida que eles têm, seria preciso matá-los 1 quadrilhão de vezes para eles realmente perderem todo o seu poder. Isso obviamente contando que exista alguém que consiga feri-los. Eu acho bom reforçar essa informação porque dentro da comunidade de Towaru, principalmente com os fanboys do Accelerator, existem muitas pessoas que pensam que porque ele ganhou da Nephthys, ele está no mesmo nível dela, ou até é mais forte que um deus mágico, o que é completamente maluquice, já que os deuses mágicos são auge de poder em Towaru, e nem mesmo entre eles, esse nível de poder é distribuído, já que a Otnos, quando ainda era uma deusa mágica, ela literalmente destruiu o multiverso, e a Nephthys viu isso e falou, olha que criança fofa, quem sabe um dia ela fique forte. Não dá pra levar essa luta da Nephthys com o Accelerator como parâmetro de nível de poder, e que na verdade dá até pra levar essa luta como um parâmetro negativo pro Accelerator, porque o Accelerator estava sendo estompado pela Nephthys, mesmo tendo todo o seu conhecimento mágico através da Clifa. E aí o autor teve que inventar uma transformação pra ele, na forma das asas de platina, e mesmo assim ele não conseguiu fazer muita coisa, já que sim, nesse modo ele ficou bastante poderoso, mas isso não chegava nem perto de ser o mínimo para conseguir derrotá-la. Fora que como o Accelerator é um Esper, ele é incompatível com magia. Então durante essa luta, ele estava quase morrendo sozinho. O máximo que ele conseguiu foi desintegrar parte do seu cabelo, o que não adiantou muito, já que ela tem regeneração. Então no final, a Nephthys saiu ilesa dessa luta e o Accelerator estava quase morrendo. A Nephthys só aceitou a derrota e não finalizou o Accelerator porque, como eu disse mais cedo, ela gosta de ver os humanos se esforçando para alcançar seus objetivos. Então para ela, ver o Accelerator dando a vida para derrotá-la seria como ver um filme de superação. Fora que ela não tinha um motivo para querer matá-lo, já que a Nephthys só decidiu lutar com o Accelerator porque ela viu que ele era uma das únicas pessoas que daria para ela ter uma luta. Tanto que depois de bater no Accelerator, a Nephthys ficou bastante tempo sumida da obra. Vou lá quieto, bato no Accelerator e vou embora. Tipo isso. Ela só voltou a aparecer mais recentemente no GT12, onde ela aparece lá no meio da confusão do Tolma e Steel para lutar com a Alicia Another Bible, que é literalmente uma criança que manipula a realidade, o tempo e até o roteiro da obra, e que é tida pelos fãs como a personagem mais forte atualmente. E mesmo assim, a Nephthys ganhou dela. Eu sei que vai ter gente falando, ah, mas a Alice estava se nerfando porque não sei o que, não sei o que lá. Mas a Nephthys também estava nerfada, então isso não é desculpa. O meme de que os fãs de Towaru não sabem escalar nível de poder, infelizmente, é bem real. Manipulação de fases. Por ser uma deusa mágica, Nephthys consegue manipular as fases, que são as várias camadas que ficam sobrepostas ao mundo real, e que são o que moldam o mundo que vemos. Então, ao manipular uma fase, ela também consegue manipular a realidade, e mesmo nerfada, ela teoricamente ainda conseguiria fazer isso. Nós não vimos a Nephthys usando a manipulação de fases, porque quando ela ia usar isso contra o Kamisato, ela foi atingida pelo Word Reject, mas baseado na Otnos, que é teoricamente mais fraca que ela, com a manipulação de fases, ela conseguiria literalmente manipular a realidade, criar realidades paralelas, voltar no tempo e muito mais. Já que o Aleister Crowley disse que a Nephthys, mesmo nerfada, ainda conseguiria mudar as fases de uma vez e até destruir o mundo se quisesse. Ah, mas se você tá pensando, ah, mas se ela pode fazer isso, por que perdeu pro Kamisato? Simples, o Word Rejector é o counter natural para pessoas com desejos conflitantes. E como os deuses mágicos têm o desejo de consertar o mundo com o Imagine Breaker, ao mesmo tempo que têm o desejo de fugir para o novo mundo com o Word Rejector, eles acabam sendo afetados pelo poder do Kamisato, já que a única esperança deles
deles de consertar esse mundo é o Imagine Breaker, que por algum motivo caiu nas mãos do Touma, que ao invés de usar esse poder para consertar o mundo, ele decidiu virar pai de menina. Prioridades. Feitiço de regeneração. A principal magia da Nephthys é a regeneração, já que diferente dos outros deuses mágicos que aprimoram seus poderes como um indivíduo, como a Nephthys é um conjunto de vários indivíduos, teoricamente, ela aprimora seus poderes para que ela possa dividir e substituir. O corpo dela é descrito como um conjunto de areia que se fundem com as múmias ao longo do tempo. Com essa areia, ela consegue regenerar seu corpo e se curar de qualquer dano, como visto na sua luta com Accelerator, quando ela tinha seu corpo completamente obliterado e voltava do nada, reconstruindo seu corpo com essa areia, algo parecido com as frutas Logia de One Piece. Mas fora se regenerar, a Nephthys também pode usar essa areia para mudar a forma do seu corpo, conseguindo transformar um dos seus braços num chicote de areia, ou dividir sua cabeça ao meio para evitar um golpe. Fora que ela pode se transformar totalmente em areia e formar tipo uma tempestade de areia e usá-la para se teletransportar. A Nephthys divide sua força vital em todo seu corpo, então ela não tem pontos fracos óbvios, como a cabeça ou coração. A menos que ela tenha todo o seu corpo destruído de uma vez, ela sempre irá se regenerar, como visto quando ela lutou com Kamisato, e ele usou o World Rejector para enviá-la para o novo mundo. Mas antes de ser totalmente atraída, ela conseguiu separar 1% do seu corpo, e assim tendo 2 corpos, o que foi exilado e o que ficou no mundo real. Mas como esse do mundo real só tinha 1% do seu poder, ele tinha apenas 1% da sua força vital. O que, lembrando do nerf da cebola, significa que ela estava muito, mas muito fraca mesmo. Tanto que ela nem conseguia ficar de pé. Mas uma coisa engraçada sobre isso é que como ela estava muito fraca até para andar, ela se transformou completamente em areia e se mandou para casa do Touma por correio. Então imagina o susto do Touma abrir uma caixa e do nada sair uma mulher de lá. Além de se regenerar, a Nephthys também consegue regenerar outras pessoas, como visto quando ela usou essa sua versão de 1% para se fundir com a Patricia Beardway, a irmã da Lavinia, que estava quase morrendo, e assim salvando sua vida. O que só mostra o quão roubado é esse fator de cura. Os únicos jeitos de anulá-lo são com o World Rejector, assim mandando toda a Nephthys para o novo mundo, ou desintegrando completamente sua areia, que foi o que o Accelerator fez na luta contra ela. Mas diferente do World Rejector, o Accelerator não chegou nem perto de destruir completamente seu corpo, a ponto de ela ficar fraca. Já que, como eu disse mais cedo, mesmo que o Accelerator conseguiu o poder para feri-la, seria preciso uma batalha eterna para ele conseguir destruir completamente seu corpo. O que parece meio difícil pro Accelerator, né? Já que ele estava morrendo em 5 minutos de luta. Lágrimas de transmissão. Por ser uma deusa que surgiu na lenda de uma mulher chorona, a Nephthys consegue usar essa simbologia para transformar suas lágrimas em armas psicológicas. Quando o alvo a vê chorando, ele fica comovido por sua tristeza e fica hipnotizado por ela. Com isso, a Nephthys consegue aumentar a magia de quem está nesse estado. Essa não é uma magia necessariamente para ataque, mas ao aumentar a magia das pessoas para mais do que elas conseguem suportar, a Nephthys consegue deixá-las fora de controle, como visto quando ela usou isso na Cliffa, que é a demônia que o Accelerator fez contrato. Ela recebeu tanta magia que perdeu o controle de seus poderes e quase explodiu, o que pelo contrato com o Accelerator também causava dano nele. Feitiço de água. Gotas a jato. E ela também pode usar essas lágrimas e usar as gotas como um projétil que funcionam como um raio laser que alcançam a velocidade da luz e tem um grande poder destrutivo. Feitiço de encanto, adaga do medo. Esse é outro feitiço psicológico da Nephthys, baseado em suas emoções. Mas ao invés de ver ela chorando, esse se ativa quando o alvo vê ela brava, como visto na luta com o Touma, quando ela começou a encará-lo, e o Touma começou a sentir um medo terrível, e que segundo o Touma, esse medo era tão alto que ele sentia como se ela estivesse entrando na sua mente,
literalmente falando. Ele sentia que a Nefits estava enfiando uma adaga invisível na sua cabeça, e que se não fosse Alice para tirar o Tolma do transe, a Nefits teria perfurado completamente seu cérebro, e o Tolma teria ido de arrasta sem nem perceber. Feitiço de vento, assopro mortal. Ao mexer seu cabelo com seu dedo e assoprar, a Nefits consegue criar uma poderosa rajada de vento invisível, extremamente poderosa e rápida, que atinge o alvo sem nem perceber, como visto quando a Nefits acertou o Tolma com isso, sem ele e nem a própria Alice perceber, o que é um baita feito, já que o Tolma tem a precognição, que faz ele prever os ataques dos inimigos. E a Alice é uma das personagens mais fortes atualmente. Então, se nem eles conseguiram perceber esse ataque, é porque é algo realmente absurdo. Com esse ataque, o Tolma perdeu todo o ar de seus pulmões, mas ele não sentiu o impacto da rajada de vento propriamente dita. Ele sentia como se fosse atingido por uma energia sobrenatural, que fez ele sentir um medo exacerbante. Espinhos de água. Ao usar a simbologia do clima seco do deserto, a Nefits consegue reunir toda a umidade numa área e criar uma bola de água na sua mão esquerda e dispará-la como uma chuva de espinhos extremamente poderosos. E é dito que essa magia é tão forte que poderia simplesmente matar uma pessoa tirando toda a água de seu corpo, já que é dito que o Accelerator só sobreviveu a esse ataque por causa da sua barreira vetorial. Grito purificador. E a Nefits também é capaz de emitir um grito estridente, que faz a matéria vibrar tão intensamente até virar pó, conseguindo explodir uma facção mágica inteira, transformando eles em cinzas. E é aqui que terminamos esse vídeo. A Nefits é uma das minhas personagens favoritas da obra. Ela tem um grande coração e grandes princípios, e não é disso que eu tô falando. Povo maldoso. Se você conseguiu chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar. Então é isso. Obrigado por assistir e falou!